Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a classificação das cadeias carbônicas, só reforçando que nós já estudamos os três postulados de Kekulé. O primeiro postulado falava que o carbono era tetravalente, ou seja, o átomo de carbono fazia quatro ligações covalentes. No segundo postulado, ele falava que essas ligações eram iguais em comprimento e energia. E o terceiro postulado falava que esses carbonos estavam ligados uns aos outros, formando cadeias carbônicas. Então, hoje, nós vamos fazer a classificação dessas cadeias carbônicas. A primeira classificação que nós vamos fazer é quanto à estrutura da cadeia. Ela pode ser aberta ou fechada. Cadeia aberta também pode ser chamada de acíclica ou alifática. Uma cadeia aberta é aquela que possui pelo menos duas extremidades ou pontas. Não há fechamento, ciclo ou anel. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, nós temos uma cadeia com duas extremidades. No segundo exemplo, nós temos uma cadeia com três extremidades. E no terceiro exemplo, nós temos uma cadeia com quatro extremidades, certo? Só reforçando, cada átomo de carbono tem que fazer quatro ligações. Cada hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz duas ligações e o nitrogênio faz três ligações. Tranquilos? Então, a cadeia ela é aberta, que ela pode ser chamada de acíclica ou alifática, quando ela tem duas ou mais extremidades, ou seja, quando não há fechamento, ciclo ou anel. A cadeia aberta, acíclica ou alifática, ela pode ser classificada como normal ou ramificada. Então, a cadeia normal, ela está no formato de uma reta, também pode ser chamada de linear, certo? Ocorre quando só existem carbonos primários e secundários na cadeia. Nós também estudamos na nossa última aula a classificação dos átomos de carbono. O carbono é primário quando ele está ligado com apenas um átomo de carbono. O carbono é secundário quando ele está ligado com dois átomos de carbono. Estando em uma única sequência, gerando apenas duas extremidades ou pontas. Olha só, a cadeia normal, ela só apresenta carbono primário e secundário e ela apresenta apenas duas extremidades ou pontas. Então aqui nós temos uma cadeia normal, ó. Só tem carbonos primário e esse carbono aqui é secundário. Carbono secundário, carbono secundário. E ela apresenta apenas duas extremidades. Essa cadeia aqui também só tem duas extremidades, ó, certo? Então ela também é uma cadeia normal, certo? Ela apresenta um carbono primário, carbono secundário e carbono secundário, porque está ligado com dois átomos de carbono, beleza? Então a cadeia ela pode ser aberta e ela pode ser classificada como normal. Quando é que ela é normal? Quando ela apresenta apenas carbonos primários e secundários. Além disso, ela apresenta apenas duas pontas ou extremidades. Já a cadeia ramificada são aquelas que possuem três ou mais extremidades e ela apresenta carbonos terciários ou quaternários, certo? Então, reforçando, o que é um carbono terciário? Quando o átomo de carbono está ligado com três átomos de carbono. Quando é que ele é quaternário? Quando ele está ligado com quatro átomos de carbono. Então, aqui, ó, nós temos quatro extremidades, ó, certo? Então, nós temos uma cadeia ramificada, porque apresenta um carbono terciário. Ó. Ele está ligado com um, dois, três carbonos, beleza? Aqui nós também temos uma cadeia ramificada, certo? Ela apresenta uma ramificação aqui no carbono terciário. Ó. Tem uma, duas, três carbonos ligados a este carbono. E ela apresenta três extremidades, certo? Então, quando é que a cadeia é ramificada? Quando ela apresenta mais de duas extremidades, ou seja, ela apresenta carbonos terciários e ou quaternários. Quando é que ela é normal? Nós vimos anteriormente, quando ela só apresenta duas extremidades e, além disso, ela só tem carbonos primários e secundários. Já na ramificada, nós temos mais de duas extremidades, certo? Temos carbonos terciários e ou quaternários. Vimos a cadeia aberta, agora vamos ver a cadeia fechada. Quando ela for fechada, ela pode ser chamada de cíclica ou alicíclica. Não possui extremidade ou ponta, seus átomos unidos fechando a cadeia e formando um ciclo, núcleo ou anel não aromático. Então vamos ver aqui, ó, ela não apresenta extremidades, certo? Ela forma um ciclo. Todos os carbonos estão interligados um ao outro, certo? Então aqui, ó, cadeia fechada. E esta cadeia aqui também é fechada. Ó, todos os carbonos estão dentro do ciclo ou anel.
A cadeia fechada, ela também pode ser classificada em simples ou mista. Então vamos ver quando é que a cadeia é simples. Ela apresenta a cadeia fechada com todos os carbonos dentro do ciclo ou anel. Então nós estamos observando aqui a cadeia fechada e todos os carbonos estão dentro do ciclo ou anel. Novamente, cadeia fechada com todos os carbonos dentro do ciclo ou anel, certo? Então, a cadeia fechada ela pode ser simples ou mista. Quando é que ela é simples? Quando todos os carbonos estão dentro do ciclo ou anel. Quando é que ela é mista? Apresenta tanto uma parte fechada quanto uma parte aberta, ou seja, possui carbono fora do ciclo ou anel. Então, aqui nós temos uma cadeia fechada, certo? E temos uma parte dela aberta. Certo? Então, nesse caso aqui, a cadeia é mista, porque ela apresenta tanto uma parte fechada quanto aberta. E, além disso, ela apresenta carbonos fora do ciclo, certo? Se não tivesse esses dois carbonos aqui, ela seria simples. Mas, como tem dois carbonos fora do ciclo, ela é mista. Temos aqui outro exemplo aqui de uma cadeia fechada, certo? Com uma parte aberta, então ela também é mista. Então, nós fizemos a primeira classificação quanto à estrutura, certo? Agora vamos classificar os átomos de carbono quanto ao tipo de ligação entre eles, certo? Eles podem ser classificados em saturadas ou insaturadas. Quando é que a cadeia é saturada? São aquelas cadeias que possuem somente ligações simples entre os átomos de carbono, certo? Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Nós temos uma ligação dupla aqui, mas esta ligação dupla não está entre dois átomos de carbono. Então, por isso que ela continua saturada. Então, a cadeia é saturada quando ela apresenta somente ligações simples entre os átomos de carbono. Vamos ver quando é que ela é insaturada. Quando possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Então, aqui nós temos uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, temos uma ligação tripla entre dois átomos de carbono, e aqui nós temos uma ligação tripla e dupla entre dois átomos de carbono, certo? Então, neste caso aqui, a cadeia é insaturada, certo? Então, qual a diferença da cadeia saturada para insaturada? Só vai ser insaturada se a ligação dupla estiver entre dois átomos de carbono. Em qualquer outra situação, ela passa a ser saturada. A próxima classificação que nós vamos ver é quanto à presença de um heteroátomo entre dois átomos de carbono. Elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Mas o que vem a ser um heteroátomo? É qualquer elemento químico diferente do carbono e do hidrogênio presente entre dois átomos de carbono, certo? Então, quanto à presença do heteroátomo, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Vamos ver quando é que ela é homogênea. São aquelas que não possuem nenhum heteroátomo entre os carbonos. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Certo? Então, se nós observarmos, a cadeia só tem carbono e hidrogênio. Então, nesse caso, ela é homogênea. Na outra situação aqui, nós temos um átomo de oxigênio, certo? Só que não está entre dois carbonos. Como ele não está entre dois carbonos, a cadeia é homogênea. Só vai ser heterogênea, que nós vamos ver na próxima seção, quando o heteroátomo estiver entre dois átomos de carbono, que é o que nós vamos ver agora. Ó. Cadeia heterogênea. Neste caso, há um heteroátomo entre os átomos de carbono. Então, o heteroátomo ele tem que ficar entre dois átomos de carbono, que normalmente são os átomos de oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, aqui, ó, nós temos um átomo de oxigênio, certo? Entre dois carbonos. Então, nesse caso, a cadeia é heterogênea. Neste caso, nós temos um átomo de nitrogênio, certo? Entre os carbonos. Ó. Então, ela também é heterogênea. Então, só vai ser heterogênea se o heteroátomo estiver entre dois carbonos. Em qualquer outra situação, ela passa a ser homogênea. Além disso, nós temos a cadeia aromática, certo? São as que apresentam em sua estrutura pelo menos um anel benzênico, também denominado anel aromático. Possui um núcleo ou anel benzênico, certo? Então, na cadeia aromática, o que nós temos? Nós temos três duplas ligações alternadas com ligações simples, certo? Nós temos uma ligação dupla e uma simples. Elas começam a alternar, certo, as suas posições, formando um anel aromático, ou ciclo. É isso aqui, ó. É híbrido de ressonância.
Então está aqui sua estrutura canônica, certo? Então, na cadeia aromática nós temos 6 átomos de carbonos com 3 duplas ligações alternadas. Elas podem ser classificadas em mononuclear, quando possui apenas um núcleo, ou anel benzênico, que é este caso aqui, ó, só tem um núcleo, certo? Temos outros exemplos aqui, ó. Então, quando ela apresenta apenas um núcleo, certo? Apenas um ciclo, ela é mononuclear. E ela pode ser classificada em polinuclear, quando ela apresenta mais de um ciclo, certo? Possui mais de um núcleo ou anel benzênico. Podem ser isolados, certo? Então, aqui, ó, isolados, também isolados, os núcleos, certo? Ou pode ser condensados, quando estão ligados diretamente um ao outro, ó, certo? Então, nós temos a classificação mononuclear, quando só tem um núcleo, e polinuclear, quando tem 2 núcleos. Sendo a polinuclear, ela pode ser isolada, quando tem carbono, certo? Ou uma ligação entre eles dois, ou ela pode ser condensada, quando estão ligados diretamente um ao outro. Então, vamos exercitar um pouquinho aqui. Faça a classificação das cadeias carbônicas abaixo em aberta ou aberta, aí nós vamos dizer se ela é normal ou ramificada, fechada, aí nós vamos dizer se é simples ou mista, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Então nós temos 5 exemplos aqui, ó. Na letra A, qual seria a classificação da letra A? Nós temos que a cadeia é aberta, se ela é aberta, eu vou ver se ela é normal ou ramificada, como só tem carbonos primários e secundários e só tem 2 extremidades, ela é normal. Aí eu pergunto, saturada ou insaturada? Só tem ligações simples entre o carbono e saturada. Homogênea ou heterogênea? Não tem nenhum heteroátomo entre os carbonos, então ela é homogênea. Na letra B, a cadeia é aberta, certo? Ela é normal, porque só tem carbonos primários e secundários, só tem 2 extremidades. Ela vai ser insaturada, porque eu tenho uma ligação dupla entre 2 carbonos. Ela vai ser heterogênea, porque eu tenho um heteroátomo entre 2 átomos de carbono. Tranquilos? Letra C. Continua aberta, certo? Aí eu verifico se é normal ou ramificada. Como ela possui 1, 2, 3, 4 extremidades, então neste caso aqui ela é ramificada. E aqui nós temos um carbono, e esse carbono é terciário, que ele vai estar ligado com 3 átomos de carbono. Então, reforça a ramificação dela, tranquilo? Então, ela é aberta e ramificada. Vamos verificar se ela é saturada ou insaturada. Eu tenho uma ligação dupla, ó, mas não está entre 2 carbonos, então ela é saturada. Vamos verificar se é homogênea ou heterogênea. Eu tenho heteroátomos, ó, só que os heteroátomos não estão entre 2 carbonos. Então, ela continua homogênea, beleza? Na letra D, nós temos que a cadeia é fechada. Se ela é fechada, eu vou verificar se ela é simples ou mista. Como todos os carbonos estão dentro do ciclo, ela é simples, certo? Saturada ou insaturada, eu tenho uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono, então ela é insaturada. Homogênea ou heterogênea, nós temos um heteroátomo, está ligado com 2 carbonos, então heterogênea. Tranquilos? Letra E. Nós temos que a cadeia é fechada, certo? Fechada, beleza? E ela é mista. Por que ela é mista? Porque ela é uma mistura de fechada com aberta. Nós temos um carbono, está aqui o carbono, fora do ciclo. Então, por isso que ela é fechada e mista. Saturada ou insaturada? Ela é saturada, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Homogênea ou heterogênea, certo? Então, aqui nós temos o heteroátomo, mas não está entre 2 carbonos, por isso que ela é homogênea. Aqui nós teríamos uma ligação tripla, mas também não está entre 2 carbonos, por isso que ela ficou saturada. Beleza? Segunda questão. Dada a forma estrutural do 5-metil-X2,4-ol, podemos afirmar que ele pode ser classificado em... Então, está aqui sua forma estrutural. Então, vamos fazer sua classificação. Vamos por eliminação. A cadeia é aberta, certo? Então, aberta, alicíclica, certo? Alifática, tranquilo. A cadeia é normal ou ramificada? Ela tem um carbono terciário aqui, ó. Tem mais de 2 extremidades, então ela é ramificada. Então, onde está normal, eu já elimino,
certo? Então fica somente entre a letra A, B e C. Eu elimino a letra D e a letra E, está dizendo que era normal. Saturada ou insaturada, nós temos uma ligação dupla que vai ficar em dois carbonos. Eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui, ó. Então, como a ligação dupla está entre dois carbonos, ela é insaturada. Então, eu já elimino a letra A, ficou entre a B e a C. Homogênea ou heterogênea, nós temos um heteroátomo, mas não está entre dois carbonos, então ela é homogênea. Então, a alternativa correta seria a letra C, acíclica, que é aberta, ramificada, que é a ramificação, carbono terciário, insaturada, tem a ligação dupla entre dois carbonos, e homogênea, porque o heteroátomo não está entre dois carbonos. Terceira questão. Dadas as formas estruturais a seguir, quais delas possuem cadeia carbônica homogênea, insaturada e normal? Então vamos por eliminação novamente. Homogênea, certo? Eu já elimino a letra E, porque o heteroátomo está entre dois carbonos, então ela é heterogênea. A letra E está fora, certo? A letra D, o heteroátomo está fora, então ainda continua. Heteroátomo não tem entre dois carbonos. Heteroátomo não tem entre dois carbonos. Heteroátomo não tem entre dois carbonos. Então, em relação a homogênea, eu só elimino a letra E. Insaturada, vamos ver onde é que ela tem uma ligação dupla entre dois carbonos. Aqui eu só tenho ligações simples, então a letra A está fora. Aqui eu tenho uma ligação dupla entre dois carbonos, está dentro. A letra C, a ligação dupla não está entre dois carbonos, então está fora. E a letra D, nós temos uma ligação dupla entre dois carbonos, então somente a letra B e a letra D. Vamos ver se atende o último requisito, cadeia normal. Cadeia normal, tanto a letra B quanto a letra D. Então, as alternativas corretas seriam a letra B e D, certo? Porque ele diz aqui, ó, quais delas, certo? Então, tem mais de uma alternativa correta, beleza? Letra B e letra D. Então, nós fizemos por eliminação. Quarta questão. O geraniol é um líquido amarelado que apresenta um agradável odor de rosas, sendo utilizado na fabricação de fragrâncias e perfume, de forma estrutural. Está aqui a fórmula dele estrutural. Ó. Em relação à cadeia carbônica, pode-se afirmar que é, primeiro, a cadeia é aberta. Se ela é aberta, nós vamos ver se ela é normal ou ramificada. Ela é ramificada, porque tem 1, 2, 3, 4 extremidades. E além disso, tem carbonos terciários, certo? Vamos verificar se é saturada ou insaturada. Ela é insaturada, porque tem ligações duplas entre dois carbonos. Homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea, porque o heteroátomo não está entre dois carbonos. Então, seria a cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. E aqui nós temos, ó, forma as seguintes cadeias carbônicas, certo? A cadeia ramificada, certo? Saturada e heterogênea, com 6 átomos de carbono, sendo um terciário e 5 primário. Então, observe bem, ó, a cadeia tem que ficar com 6 carbonos, dos 6, 1 é terciário e 5 é primário. Então, vamos ver se atendeu aqui. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 átomos de carbono, certo? É ramificada? Tá aqui a ramificação, tem um carbono terciário, tem mais de 2 extremidades. Saturada, só tem ligações entre os carbonos. Heterogênea, tem um heteroátomo entre 2 carbonos. Com 6 carbonos, sendo um terciário, está aqui o carbono terciário. 5 primário, este carbono é primário, só está ligado com 1. E este carbono é primário, porque só está ligado com 1. Esse carbono é primário, porque está só ligado com um carbono. Esse é primário, só está ligado com 1. E este é primário, porque também só está ligado com 1. Então, atendeu ao requisito aí, beleza? Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço. Eu vou estar postando essa videoaula aqui lá no nosso canal do YouTube e vou estar fazendo uma atividade com vocês lá no Google Class. Tranquilos? Um abraço e até a próxima.